Essas doutrinas demoníacas estão dominando as igrejas e ainda acham que isso é bíblico. Sim, você não ouviu errado. Pregações que torcem a verdade, mensagens que parecem amorosas, mas são veneno disfarçado, e púlpitos que já não tremem diante da santidade de Deus, estão sendo aplaudidos como se fossem revelações do próprio céu. Mas eu te pergunto, que evangelho é esse que não confronta o pecado? Que Cristo é esse que só promete bênçãos e nunca fala de renúncia? A apostasia não está mais do lado de fora da igreja. Ela está com o microfone na mão e a agenda lotada. O apóstolo Paulo já nos alertava em 1 Timóteo 4:1. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Ou seja, não é exagero, é profecia se cumprindo diante dos nossos olhos. Hoje, vamos rasgar esse véu da falsa espiritualidade, desmascarar os ensinos que estão levando multidões ao erro, tudo enquanto usam a Bíblia como fachada. Prepare o coração, porque essa mensagem pode incomodar, mas ela também pode salvar. Se você ainda tem fome pela verdade, fica comigo até o fim. Essas doutrinas não surgiram por acaso. Elas foram arquitetadas com precisão milimétrica para parecerem aceitáveis. O diabo não precisa te transformar em satanista. Basta fazer você crer numa meia-verdade com aparência de piedade. E é aí que mora o perigo. Em 2 Coríntios 11:14, Paulo já nos alertava. E não é de admirar, pois o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Hoje ele não chega com chifres e tridente. Ele veste terno, segura a Bíblia e diz o que o povo quer ouvir. A raiz dessas doutrinas está em dois venenos disfarçados de virtude: o triunfalismo humano e o liberalismo espiritual. O triunfalismo, a ideia de que Deus existe apenas para realizar nossos sonhos. Pregações que falam mais sobre autorrealização do que sobre arrependimento, mais sobre vitórias terrenas do que sobre cruz. Mas Jesus nunca disse: segue-me e vencerás sempre. Ele disse: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Mateus 16:24-2. O liberalismo espiritual. Tudo é amor, nada é juízo. A distorção da graça que transforma a igreja em um clube de aceitação, onde qualquer pecado é visto como expressão pessoal, e confrontar é ódio religioso. Mas a Bíblia é clara: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8:32. Não diz: conhecereis a aceitação. Diz: conhecereis a verdade. Estamos vendo líderes trocarem santidade por aplausos, doutrina por likes, pregação por performance. E quem tenta pregar a verdade é chamado de religioso, retrógrado, sem amor. Só que eu te digo uma coisa: amor que não confronta o pecado não é amor, é cumplicidade com a perdição. Essas doutrinas não entraram pela porta da frente. Elas foram introduzidas aos poucos, como fermento que leveda toda a massa. Gálatas 5:9. O problema é que o povo já se acostumou com o gosto do pão fermentado. No início, parecia só uma nova forma de pregar. Depois, virou uma estratégia para atrair mais gente. Agora, é o padrão. E quem prega contra é chamado de crítico, sem amor, ou até anticristo. 3 formas como essas doutrinas estão se espalhando: através de pregadores carismáticos, mas vazios de verdade. Gente que prega bem, grita bonito, mas não confronta pecado. Segundo Pedro 2:1 já avisava: haverá entre vós falsos mestres que introduzirão encobertamente heresias destruidoras. Músicas e frases de efeito mais populares que a palavra. Hoje, tem crente que cita mais compositores gospel do que versículos bíblicos. Versos como "Você nasceu para vencer" ou "Ninguém vai calar sua adoração" viraram versículos não oficiais. Mas Deus nunca disse que te salvaria da fornalha. Ele prometeu entrar nela com você. Redes sociais como púlpito de popularidade. A teologia do algoritmo venceu a teologia do arrependimento. Pregador hoje quer engajamento, não quebrantamento. Mas Jesus nunca buscou viralizar. Ele buscava transformar. E isso custava multidões indo embora. João 6:66.
O resultado? Pessoas dentro da igreja, mas fora da verdade. Bíblias abertas, corações fechados, cultos cheios, cruzes vazias, almas entretidas, mas não regeneradas. E tudo isso está sendo feito em nome do amor, mas não do amor que salva, e sim de um amor que tolera o pecado e sabota a santidade. As doutrinas demoníacas estão dominando porque poucos têm coragem de erguer a espada da verdade. E quem cala, consente. Elas não chegam com chifres e tridente. Elas vestem paletó, carregam Bíblia e têm milhares de seguidores nas redes sociais. São suaves, agradáveis, mas mortais. O apóstolo Paulo já alertava. O próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. 2 Coríntios 11:14. Ou seja, nem tudo que parece luz é luz. E nem todo o evangelho é o de Cristo. Muitas doutrinas que lotam igrejas hoje, se examinadas à luz da palavra, carregam mais veneno do que verdade. A primeira marca de uma doutrina demoníaca é que ela distorce a graça. Em vez de libertar do pecado, ela o justifica. Judas 1:4 já denunciava isso. Homens ímpios que transformam a graça de Deus em libertinagem. É uma graça que não transforma, apenas anestesia. A segunda característica é que ela substitui arrependimento por autoajuda. O púlpito deixa de ser altar e vira palco motivacional. Fala-se de autoestima, de autoconfiança, mas o verdadeiro evangelho exige cruz. Jesus não mandou você melhorar sua autoimagem, ele mandou você negar a si mesmo. A terceira característica é que ela promete bênçãos sem obediência. É o evangelho da barganha. Dê sua oferta e Deus vai te recompensar. Como? Se o céu funcionasse como um mercado espiritual. Mas o reino de Deus não é movido por transações, é movido por fé e obediência. A quarta característica é o silêncio sobre o inferno, o juízo e o pecado, porque isso afasta as pessoas. Mas a verdade é que esconder o perigo não salva ninguém. Jesus falou mais sobre o inferno do que qualquer outro na Bíblia. Ele não se importava com plateias, ele se importava com almas. E a quinta marca é que essas doutrinas colocam o homem no centro. Tudo gira em torno do seu propósito, seus sonhos, sua realização. Mas o verdadeiro evangelho mata o ego e exalta o cordeiro. Não é sobre você, é sobre Cristo. Essas doutrinas não são totalmente falsas, são parcialmente verdadeiras. E esse é o perigo. Elas acertam em parte, mas erram no alvo. Falam de amor, mas escondem a justiça. Exaltam promessas, mas ignoram os mandamentos. E quando a igreja não discerne, ela consome veneno como se fosse mel. Agora, a pergunta é: quem está por trás dessas doutrinas? Porque elas não brotaram do nada. Existe uma origem, uma raiz espiritual e também uma estrutura humana que a sustenta. A Bíblia já profetizava sobre isso com clareza assustadora. Em 1 Timóteo 4:1, Paulo escreve: O Espírito diz claramente que nos últimos tempos, alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Ou seja, essas mensagens não são apenas ideias ruins, são inspirações malignas, com um propósito específico: afastar as pessoas da verdade. Mas como elas entram? Como conseguem espaço dentro da igreja? A resposta está em 2 Timóteo 4:3-4. Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, sentirão coceira nos ouvidos e, segundo os seus próprios desejos, juntarão mestres para si mesmos. Desviarão os ouvidos da verdade e se voltarão para os mitos. Eles não são vítimas inocentes, são cúmplices. Querem ouvir apenas o que agrada. E quem são esses mestres? Muitos estão nas plataformas, outros nos púlpitos. São pastores celebridades, coaches ungidos, apóstolos do entretenimento gospel. Sabem como falar, sabem emocionar, mas não conhecem a cruz. Pregam um evangelho que cabe em slogans de marketing, mas não nas páginas da Bíblia. Não é à toa que Pedro alertou: haverá entre vós falsos mestres que introduzirão heresias destruidoras, negando o Senhor que os resgatou. 2 Pedro 2:1. Note, eles não vêm de fora, mas de dentro. Estão infiltrados.
São simpáticos, são influentes, mas são perigosos. E sabe o mais trágico? É que muitos desses líderes nem percebem mais que se desviaram. Começaram bem. Talvez até pregaram a verdade um dia. Mas se perderam no aplauso. Se corromperam pela fama, se venderam por status. E agora, sem perceber, são instrumentos de engano dentro da casa de Deus. O que essas doutrinas demoníacas estão causando na prática? Vamos deixar de lado o discurso teológico e olhar para a vida real. Olhe ao redor. Igrejas lotadas, mas vazias de arrependimento. Gente emocionada no culto, mas acorrentada no pecado. Um evangelho que oferece tudo, menos a cruz. O primeiro sintoma é a anestesia da consciência. As pessoas ouvem sobre prosperidade, destino, potencial, mas quase nunca sobre pecado, juízo e santidade. Resultado? Perdem o temor. E quando o temor vai embora, a queda é só uma questão de tempo. O segundo efeito é a superficialidade espiritual. As doutrinas falsas substituem o discipulado por eventos, a Bíblia por frases motivacionais e o Espírito Santo por sensações. Não há raízes, não há profundidade. Basta uma crise e tudo desmorona. É a casa construída sobre a areia. Em terceiro lugar, vem a confusão entre emoção e unção. Muitos acham que porque choraram no louvor, Deus está aprovando sua vida. Mas emoção não é sinal de aprovação. E unção não é desculpa para pecado escondido. Judas caminhou com Jesus e ainda assim o traiu. O quarto resultado é o surgimento de crentes mimados e egocêntricos. Eles não querem ser transformados, querem ser bajulados. Se a pregação confronta, trocam de igreja. Se o pastor disciplina, dizem que é opressor. E o pior, ainda citam "não julgueis", fora de contexto como escudo para viver no erro. E por fim, o efeito mais devastador. Vidas indo para o inferno achando que estão indo para o céu. Porque estão confiando em uma versão diluída do Evangelho. Uma versão confortável, palatável, que não exige renúncia. Mas Jesus foi claro. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Mateus 16, 24. Se essas doutrinas estão se espalhando como erva daninha no meio do povo de Deus, então a pergunta é: como discernir e resistir a esse veneno? A resposta não está em opiniões ou tradições humanas, mas na palavra que não muda. Em 1 Timóteo 4:1, Paulo já alertava que nos últimos tempos muitos abandonariam a fé e seguiriam espíritos enganadores e doutrinas de demônios. A Bíblia é clara, não é exagero, é realidade espiritual. O primeiro passo é voltar ao Evangelho de Cristo, puro e verdadeiro. A mensagem da cruz não é popular, não é fácil, mas é o único caminho que salva. O Evangelho não massageia o ego, ele crucifica o eu. Se a mensagem que você ouve te deixa confortável no pecado, fuja, porque a verdade de Deus sempre confronta antes de curar. O segundo passo é discernir os frutos. Jesus disse em Mateus 7,16, "Pelos seus frutos os conhecereis." Se um ministério produz orgulho, vanglória, estrelismo, divisão, amor ao dinheiro e obsessão por poder, ainda que tenha sinais, milagres e multidões, os frutos gritam mais alto que os dons. Satanás também faz espetáculo, mas o Espírito Santo forma caráter. O terceiro passo é buscar intimidade com Deus através da palavra e da oração. Sem comunhão com Cristo, qualquer lobo pode parecer pastor. Qualquer heresia pode parecer revelação. O problema não é só a mentira, é o crente raso que não consegue reconhecê-la. A verdade exige profundidade, e isso só se encontra no secreto. Quarto, esteja plantado numa comunidade bíblica e saudável. Sozinho, você é presa fácil. Uma igreja que prega a verdade com amor, corrige com graça e caminha em temor ao Senhor, é um dos maiores antídotos contra as doutrinas demoníacas. Hebreus 10:25 nos lembra: não deixemos de congregar-nos. O corpo de Cristo unido é resistência viva contra o engano. E por fim, peça discernimento ao Espírito Santo. 1 João 2:27 diz que a unção que recebemos nos ensina todas as coisas. O Espírito de Deus não confunde, ele ilumina.
Não subestime o poder da oração sincera que diz: Senhor, mostra-me o que é verdadeiro. Porque Deus não esconde a verdade de quem a busca com o coração quebrantado. Se você chegou até aqui, entenda, isso não é só sobre doutrina errada. É sobre almas. É sobre o céu e o inferno. É sobre pastores sendo seduzidos por elogios, igrejas sendo movidas por algoritmos e multidões sendo alimentadas com promessas falsas enquanto morrem espiritualmente com um evangelho sem cruz, sem renúncia, sem arrependimento. Jesus não morreu para nos dar uma vida confortável. Ele morreu para nos dar vida eterna. E para isso, Ele nos chamou para negarmos a nós mesmos, tomarmos nossa cruz e segui-lo. Doutrina demoníaca é qualquer ensino que tenta arrancar essa verdade do centro da fé cristã. E aqui está o ponto mais forte. A Bíblia não diz que o mundo seria enganado. Ela diz que os eleitos seriam enganados, se possível. Mateus 24:24. Isso significa que o engano não vai parecer engano. Vai parecer espiritual. Vai parecer poderoso. Vai parecer até bíblico. Mas vai ser veneno embalado em ouro. É hora de voltar. De rasgar o coração diante de Deus e pedir discernimento. De deixar de lado o culto ao palco e voltar ao altar. De parar de buscar aplausos e buscar arrependimento. Deus está separando os que têm fome da verdade dos que vivem de aparência. E essa separação começa com você, agora. Então, a pergunta final é: você vai continuar aceitando o que parece espiritual ou vai se lançar aos pés do Senhor e pedir que Ele te revele a verdade? Mesmo que doa, a escolha é sua. Mas lembre-se, no dia do juízo, o que você ignorou por conveniência hoje pode ser o que vai te condenar amanhã. Se esse vídeo falou com você, não guarde para si. Compartilhe. Comente. Volte para a palavra. E mais importante, volte para Cristo. Ainda dá tempo.